A parábola do grão de mostarda, como também do fermento, nós a encontramos nos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus, por meio desta parábola, ele fala sobre o crescimento do seu reino, tanto no aspecto interno, como no seu aspecto externo, tanto no seu avanço geográfico, como também na sua influência moral. E a parábola, ela aponta para o progresso do reino de Deus. Se nós olharmos para o evangelho de Marcos e para o evangelho de Lucas, se destaca as 2 perguntas que Jesus faz para trazer a ideia daquilo que ele queria demonstrar através desta parábola. E a primeira pergunta que nós encontramos tanto em Marcos como em Lucas, que Jesus faz é: a que assemelharemos o reino de Deus? E a segunda pergunta: com que parábola vamos representar ou representaremos este reino? Como nós estamos aprendendo a respeito das parábolas, Jesus ele utilizava o recurso das parábolas, porque a ideia abstrata daquilo que ele falava precisava de ser revestidas de histórias e imagens para alcançar a compreensão do coração e da mente dos seus ouvintes. E Jesus buscava na natureza, no dia a dia, na agricultura comum entre os judeus, entre o seu povo, fazer analogias para ilustrar verdades espirituais. E o tema desta parábola, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que uma complementa a outra, é que embora o reino possa ter começado de forma pequena, algum dia crescerá e chegará a um tamanho fenomenal. Quando Jesus estava esboçando esta parábola, era essa ideia que ele estava trazendo. O reino está começando pequeno, mas vai se tornar grande. E 2 elementos são utilizados para descrever este crescimento. Primeiro, o grão de mostarda, que descreve o aspecto externo de crescimento do reino de Deus. E o segundo elemento é o fermento, que descreve o crescimento interno deste reino. Adolf Pohl, um comentarista bíblico, diz que esta parábola é um ápice, embora seja uma curta parábola. E segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, nós encontramos 2 grandes verdades nesse texto. Primeiro, o reino de Deus começa de forma pequena, como um grão de mostarda. Segundo, grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. E o mais interessante é que Jesus está utilizando a simbologia do grão de mostarda, que era, naquela época, nos tempos de Jesus, uma expressão proverbial para definir algo extremamente pequeno, insignificante, e enfatiza o pequeno começo do reino e o quão grande ou tão extenso que ele ia se tornar ou se desenvolveria. E a igreja fundada por Jesus, a igreja a qual Jesus edificou sobre ele mesmo, sendo a rocha, esta igreja, ela começou de forma pequena, fraca no seu berço, na sua origem, isto é, na sua organização, no seu ajuntamento. Daí a comparação que Jesus faz deste reino com um grão de mostarda, ou o início deste reino, de forma tão pequena, tão fraca, ainda no seu início, ainda no seu desenvolvimento. E o interessante é
quando Jesus faz esta comparação, o grão de mostarda é a menor semente das hortaliças. Porém, esta pequena semente, no seu processo de germinação, pode passar dos seus 3 metros de altura e também se tornar, através do seu tamanho, algo para atrair pássaros, e os pássaros dos ramos fazer abrigo para se aninharem. E o interessante que a gente percebe lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 17, o Senhor Jesus é descrito como um cedro no seu topo, plantado no alto do monte, produzindo ramos e frutos, e também servindo de abrigo para as aves. Ezequiel está ilustrando de forma profética o aparecimento do Messias, e comparando a um cedro no seu topo, no alto do monte, e destacando o reino do Messias que vai abrigar as nações. As nações vão receber o evangelho, as nações vão receber a palavra, a mensagem das boas novas, e esta árvore servirá de abrigo para as pessoas, servirá de abrigo para aqueles que crê em Jesus. Ezequiel capítulo 17, verso 22 até o verso 24, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Abra aí. Olha o que Ezequiel descreve a respeito do Messias, e nós entendemos isso ser uma mensagem profética. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, destacando a Babilônia. Elevei a árvore baixa, destacando Jerusalém. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, disse e fiz. Então nós já temos um destaque desta árvore, deste cedro no seu topo, servindo de abrigo para as nações. Este reino abrigou e continua abrigando pessoas que creem em Jesus, o Filho de Deus. Este reino ainda continua recebendo pessoas que desejam aceitá-lo, que reconhecem o Senhor como único e suficiente Salvador. As portas deste reino ainda estão abertas. As portas deste reino ainda permanecem abertas. A igreja de Filadélfia, Jesus diz: diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta porta é a identificação da porta da salvação, da porta da mensagem do evangelho, que ainda está aberta, mas que um dia irá fechar. Eu tenho a chave, abro e mantenho aberta, fecho e ninguém, acabou. Mas este reino ainda está recebendo pessoas. Este reino que começou pequeno se tornou grande, indestrutível, porque este reino ele não é físico. Este reino, embora haja uma igreja militante nesta terra, este reino é espiritual. Este reino é eterno. Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo de número
17 destaca dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus respondeu a Pôncio Pilatos. Pilatos pergunta se Jesus verdadeiramente é o rei dos judeus. Jesus então indaga Pilatos dizendo: é o povo que te diz isso? E novamente Pilatos, de forma incisiva, responde a Jesus. E Jesus então responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Este reino que cresceu junto com uma semente, chamada grão de mostarda, se tornou grande, se tornou indestrutível, porque é um reino espiritual. É um reino que habita o interior do coração daquele que crê em Jesus, daquele que creu no Filho de Deus e caminha com Ele. E a ideia desta parábola é que o começo humilde e fraco não pode ser desprezado, desvalorizado. William Barclay, em seu comentário a respeito do Novo Testamento, ele destaca que pode parecer que nesse momento somente vamos produzir ou possamos produzir efeitos insignificantes. Porém, se esse efeito insignificante se repetir e voltar a se repetir, certamente chegará a ter um significado. Nada surge em sua plenitude, em sua grandeza, em sua dimensão final, no seu desenvolvimento completo. Nosso dever é fazer o que é possível, o que está ao nosso alcance, e o efeito acumulado de todos os esforços pequenos pode chegar a produzir resultados surpreendentes. Nós podemos pensar que algumas coisas que aconteceram na nossa vida foram pequenas, insignificantes, mas com o tempo se obteve grandes resultados. Com o tempo, o desenvolvimento trouxe grandes resultados. Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, diz que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Nenhum reino surgiu na sua totalidade, na sua grandeza. O reino de Jesus, o reino de Deus, surgiu através de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, João Batista, anunciando: ele veio trazer este reino. Jesus fundou este reino e trouxe os seus súditos para fazer parte deste reino, mas começou pequeno, começou com alguns discípulos. Depois, em Atos, esse número de discípulos cresceu, chegando a mais de 3.000, chegando a mais de 5.000, e hoje milhões de pessoas fazem parte deste reino. Mas houve um início, houve um começo, e todo começo é pequeno, é insignificante, é fraco, mas o que vale é o desenvolvimento e a eficácia desse começo. É por isso que Jesus jamais desistiu daquilo que ele criou, seu próprio reino. Embora foi pequeno, insignificante no início, se tornou grande, se tornou forte, se tornou indestrutível. Mas o interessante é que junto com a parábola do grão de mostarda, nós temos a parábola do fermento.
E uma parábola complementa a outra, porque enquanto uma está falando do efeito externo deste reino, ou do efeito externo que este reino produz, aninhando pessoas a esta árvore, que teve um início pequeno, o efeito do fermento é interno. E a parábola do fermento fala sobre a influência invasiva, secreta e interna. Jesus está retratando uma mulher. Com o que nós vamos comparar a parábola do reino? Como que nós vamos representá-la? O reino de Deus é retratado por uma mulher tomando o fermento e escondendo em 3 medidas de farinha, 39 litros aproximadamente, é o que dá 3 medidas de farinha. E o que se vê na parábola é que o fermento afetou toda a quantidade de massa deste pão, de forma que tudo cresceu, desenvolveu. Agora, embora o fermento é tratado como aspecto do mal ou pecado, e a gente observa isso nas passagens de Jesus, como também entre Moisés e seu povo, falando a respeito do fermento que não deve ser aplicado, porque a ideia ética do fermento é corrupção, é maldade, é malignidade, é acrescentar algo ruim àquilo que é bom. Mas no texto em questão, nesse texto, nessa parábola, Jesus está fazendo uma semelhança do entendimento do seu reino. Então, nesse texto, este fermento não pode ser representado pelo mal. Há uma corrente teológica, mas esta corrente é muito atual, tem 100 anos aproximadamente, que afirma, que contextualiza esse texto afirmando que o fermento aqui é retratado como algo mal, inserido no reino. Só que a corrente que mais é coerente a esse texto, e que já é há anos estudada, contextualizada, interpretada, é que esse fermento aqui está representando o crescimento interno deste reino, e não algo mal inserido no reino, e não algo maligno inserido no reino. Aqui o fermento não é usado no seu aspecto negativo, como em outros textos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é um exemplo disso. Mas aqui nessa parábola é usado para referir-se à influência rápida, silenciosa e eficaz deste reino. Jesus não está tratando da malignidade do fermento, daquilo que é eticamente corruptível e falso, mas Jesus está aplicando ao entendimento dos seus ouvintes, daquele povo que estava o ouvindo, assim como também os discípulos, de que o crescimento do seu reino está sendo representado pelo fermento aplicado à massa que faz crescer, que faz desenvolver, que torna a massa extensa. Enquanto a parábola do grão de mostarda trata a respeito do crescimento exterior deste reino, das pessoas que vão se agregando ao evangelho, das pessoas que vão sendo salvas, das pessoas que vão crendo. Agora, quando a gente fala do fermento, trata-se do crescimento interior e espiritual, ou a sua influência na sociedade contaminada. Então a parábola que Jesus está descrevendo, comparando o seu reino, com o que eu posso comparar este reino?
Com que eu posso assemelhar este reino? Há um grão de mostarda, a semelhança. Na comparação, ao fermento acrescentado por uma mulher numa massa, que faz com que cresça essa massa. Assim é o crescimento do reino de Deus. Cresce no interior, desenvolve no interior do homem, desenvolve no coração do homem. Nós não percebemos o fermento na massa, a não ser que se coloque. Mas nós não percebemos quando o fermento está misturado. A gente percebe o crescimento depois de pronto. Assim é o reino de Deus. É invisível. É no interior. Mas se observa esse crescimento espiritual. Se observa este crescimento da presença de Deus no coração dos seus filhos que caminham como súditos neste reino. Assim somos nós. Precisamos crescer. Jesus disse: crescei na graça e no conhecimento. Precisamos crescer, desenvolver, amadurecer mais e mais. Pode ser pequeno, mas vai atingir aquilo que Deus quer. O início pode ser insignificante, mas vai atingir aquilo que Deus quer. Se nós trazermos para a sua vida secular, para o seu dia a dia, se você for detalhar o seu começo, seu início, você vai perceber o quão pequeno era. Você não tinha absolutamente nada. E de repente você foi crescendo, amadurecendo. E aquela pessoa lá de trás, lá do começo, não é mais a mesma em relação a crescimento e amadurecimento a qual você é hoje. Com seus negócios, com a sua família, com as suas finanças, com as coisas que você trabalha. O reino de Deus é da mesma forma. Tem um começo, tem um início e atingiu o seu ápice. Atingiu aquilo que Jesus queria, o coração das pessoas. O coração daquele que ia crer, o coração daquele que iria se curvar à mensagem da cruz, queria negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus. E este reino com o seu dono, com o seu rei, te alcançou, te alcançou, te alcançou. William Barclay, eu tenho alguns livros dele, inclusive sobre a questão que envolve a dogmática, mas ele, a respeito dessa parábola, ele encerra esta parábola com 4 lições. E ele diz: primeiro, o reino de Deus começa de forma pequena, como a menor das sementes. O reino de Deus trabalha sem ser visto, de forma silenciosa, como o fermento age na massa. Terceiro, o reino de Deus trabalha de dentro para fora, pois a massa não pode crescer, a não ser que o fermento nela opere esse crescimento. E por último, o reino de Deus provém de fora, não é terreno, não é daqui. A massa não tem poder de mudar a si mesmo, tampouco o temos nós. Nós fazemos parte deste reino, que somos cidadãos deste reino, demonstramos pela palavra de Deus que fazemos
parte deste reino, que a nossa demonstração não vem das estruturas humanas, da capacidade de um reino terreno e finito, mas que a nossa demonstração, aquilo que vivemos neste reino, é pela demonstração do Espírito em nós e no poder do Espírito. Paulo diz isso em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de poder, com demonstração do Espírito. Assim é aquele que caminha neste reino. Ele não traz glória para si, ele traz glória para aquele que é o dono do reino, que é o rei deste reino. Este reino está em franco crescimento desde que surgiu. E este reino, segundo a primeira epístola de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9, é constituída de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo adquirido, que divulga as virtudes do rei deste reino, que chamou a esses súditos que antes estavam em trevas, em um reino totalmente terreno, mas este rei chamou a esses súditos, que somos nós, chamou a esses servos, que somos nós, das trevas para a maravilhosa luz deste reino eterno. Você antes vivia num reino terreno. Você antes vivia sobre o domínio de um rei ou de um reino perverso, maligno, em trevas. Mas o rei te chamou, te salvou, te saqueou das trevas, te saqueou do reino da morte espiritual e te trouxe para o reino da vida com ele. E fez você assentar a este lugar de luz, neste reino eterno. Quem proveu o aparecimento e o crescimento deste reino foi o nosso Senhor Jesus. Foi Ele mesmo que fundou, que estabeleceu. Pode ter começado pequeno em Jerusalém, mas foi crescendo, se tornou robusto, enfrentando os desafios e permanecendo inabalável, porque quem cria, quem fundamenta, quem faz aparecer e dá o crescimento é aquele que sustenta pela força do seu poder. Este reino é sustentado por Deus, é sustentado por quem criou, é sustentado por quem edificou. É por isso que este reino não perece, não tem fim. Este reino é eterno, permanece para sempre. E quem criou, quem edificou, quem fundamentou, é quem sustenta aquilo que criou. Você é projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus para a salvação da tua alma. Foi Ele quem te salvou, foi Ele quem te formou. Jeremias vai dizer a nós, na mensagem de Deus para ele: lá no ventre eu já te conhecia, já sabia quem você era, já sabia o que você ia se tornar, o
que você ia ser. Você é projeto do Criador, e se Ele criou, Ele sustenta aquilo que Ele criou. Se nós somos projeto de Deus, e se nós fazemos parte deste reino, Ele sustenta com a sua mão poderosa aquilo que Ele criou. Este reino tem um dono, e pelo fato de o dono ser soberano, este reino é eterno. Aquele que experimenta Jesus nunca mais quer caminhar em outras veredas ou em outros caminhos. Aquele que experimenta Jesus, aquele que teve um encontro real com o rei deste reino, nunca mais quer sair da presença dele, quer se distanciar da presença dele. Tem desafios, provações, intensas dificuldades, preocupações, tem abalos, tem dia mau, mas tem a garantia e o sustento dele. Se ele criou, se ele edificou, se ele formou, ele também garante o sucesso desse reino. Ora bachora mahai. Fique de pé por bondade. Permanece. Começou pequeno, se tornou grande. Começou insignificante, se tornou grande. Como um fermento que faz crescer o bolo, como um fermento que faz crescer o pão, e o triplica de tamanho. Assim é o reino de Deus. Como um grão de mostarda lançada sobre a terra, pequeno, quase imperceptível, mas vai crescendo, 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 e se torna uma das maiores das hortaliças, a ponto de os seus ramos servir de abrigo para os pássaros. Assim é o reino de Deus. O nosso Deus é grande, todos nós cabemos nos ramos dele. Oh, aleluia! Todos nós somos colocados nos ramos dele. Nos ramos dele tem segurança, nos ramos dele tem proteção, no ramo dele tem cuidado, nos ramos dele tem vitória, nos ramos dele tem seguro para a tua alma, nos ramos dele tem esperança, nos ramos dele tem perdão, nos ramos dele tem cura, nos ramos dele tem livramento, porque nós fomos abrigados nele, colocados nele, enxertados nele, e quem é enxertado nele é guardado por ele, é protegido por ele, tem a presença dele. Aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Fecha os teus olhos por um momento. Você faz parte deste reino. Você não é qualquer coisa é aquele que está na mão do diabo. Você é filho de Deus, aleluia. Você foi alcançado pela mão poderosa do Senhor. Ele te arrancou do charco, do lamaçal, te enxertou nele, te colocou nele. Antes você fazia parte de um reino de trevas, mas ele te trouxe para a luz, para o reino da verdade, para esse caminho que te conduz à eternidade, para essa verdade que demonstra ao teu coração que só Ele pode ser o teu Deus e o teu Salvador. Aleluia. Pai, nós oramos. Obrigado, Jesus, porque Tu deu crescimento. Tu deu crescimento. Como o Senhor Jesus, o grão de mostarda lançado sobre a semente, que germinou e cresceu.
como fermento, Senhor meu Pai, colocado sobre a massa pela dona de casa e cresceu. Assim é o teu reino, sempre cresceu, é inabalável, é indestrutível, e nós fazemos parte deste reino. E nós estamos inseridos neste reino de amor, neste reino de justiça, neste reino de paz, nesse reino de graça. Nós estamos enxertados no Senhor, abrigados nos teus ramos, guardados e protegidos por ti. Fomos alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pela tão grande salvação, e nós rendemos a ti graça, louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Cante, meu irmão, louve ao nome do Senhor. Firme nas promessas